pessoal. A gente vai começar aqui de uma maneira mais informal. Tá? Vamos começar aqui a nossa cerimônia de encerramento, né? E a ideia da cerimônia de encerramento é a gente conversar um pouco sobre dois temas específicos que nos ajudam a entender um pouco mais as humanidades digitais, né? E depois que a gente fizer esse bate-papo, eu vou fazer um breve balanço do evento, né, mostrando para vocês um pouco de como foi esse processo desde o princípio da estruturação desse projeto, que começou lá pelas mãos do professor Jair, né, começou de uma maneira bem interessante, a proposta que ele trouxe de fazer esse evento, as reuniões, e o professor Jair me convidou, né, para fazer parte do laboratório, porque as nossas linhas de pesquisa tinham similaridades, né, e ele saiu para a jornada dele na Inglaterra para fazer o pós-doutorado dele e fiquei com a incumbência de conduzir esse evento, né, e conseguimos montar um evento bem interessante, bem legal. Eu acho assim, tudo que eu tenho ouvido nos corredores, eu até estava brincando com as pessoas aí fora, que cada vez que eu entro numa sala, eu sempre acho que, poxa, por que eu não fiquei nessa sala aqui? Né? Quer dizer, eu queria, de repente, me dividir em várias pessoas, porque toda vez que eu entrava na sala, eu via trabalhos tão interessantes, eu falava, por que eu não estou aqui desde o começo? Né? Então, assim, foi uma grata surpresa todos os trabalhos que a gente recebeu, né? Então, foi realmente uma proposta muito interessante fazer esse evento. Deu um trabalho danado, né? Aproveitar que a SUEM já chegou aí. Graças à SUEM, graças à equipe da Fundação Getúlio Vargas, foi possível a gente, primeiro, usar essa estrutura, que é uma estrutura fascinante, né? Uma estrutura muito bem organizada. Então, assim, a gente teve toda a equipe da Fundação, as meninas, o pessoal da recepção. Foi tudo muito bom, muito perfeito. Então, assim, acho que a gente só tem como agradecer, né? Só tem que agradecer mesmo essa turma toda pela ajuda que nos deu, né? E a despeito dos problemas que a gente teve de financiamento, a gente sabe que o país está num momento complicado. O CNPq deu uma verba para a gente, mas não foi o que a gente pediu, para variar. A gente pede X, ele dá, às vezes dá X sobre 2, às vezes dá X sobre 3, às vezes dá X sobre 4, tá? Mas deu a verba, né? A gente conseguiu, com a verba, encaminhar algumas coisas, né? A gente também teve que... Gostaríamos de ter feito o evento até de uma outra forma, talvez com ou grátis, enfim, com algum tipo de facilidade para os participantes, mas não foi possível, né? A gente precisava ter verba para movimentar essa estrutura toda aqui, para poder ter coffee break, para poder ter... Ainda estou fazendo conta para ver se a gente vai conseguir ver o negócio dos anais. Tá? Mas, então, a ideia é que a gente consiga minimamente ter um conjunto. E aí eu vou falar um pouco no final, quando eu for fazer o balanço, eu vou falar um pouco até dessa questão dos anais, de como é que isso vai estar, para que vocês saibam que esse material que foi produzido, a gente tem que, de alguma forma, materializar eles e deixar aparente, né? Porque foi muito rico, um material muito legal, muito bom, qualidade excelente, então vai ser importante a gente deixar isso materializado. Tá? Mas, chega de papo, vamos pedir, então, agora, vou chamar o Wagner Diniz, da W3C, né, para compor aqui a mesa. Wagner Diniz é gerente do Escritório Brasileiro da W3C e do Centro de Estudos de Tecnologia Web, CEWeb, do NIC-BR. Realizam estudos, né, experimentações, e de forma que garantam uma web de todos e para todos, né. Mais recentemente, está focado no tema plataformas abertas, da web de dados, dados abertos e web das coisas. Né. Seu interesse de pesquisa atual versa sobre a construção de cenários na gestão pública com uso de tecnologias disruptivas. Diniz é graduado em engenharia eletrônica, mas não é praticante. Com pós-graduação na Universidade de Genebra, pós-graduação, mestrado em gestão pública
e políticas públicas, né? Gestão e políticas públicas, perdão, doutorando da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, né? Então, o Wagner Diniz é o nosso primeiro convidado, que vai fazer uma exposição sobre aspectos ligados às humanidades digitais, né? O nosso segundo palestrante vai ser o Aquiles Breiner, Dr. Aquiles Breiner, assumiu o cargo de curador digital da British Library de 2006 a 2018, tendo participado em vários programas e atividades relacionadas a serviços e coleções digitais na British Library, incluindo projetos de digitalização, criação e controle de metadados, formação de bibliotecários e pesquisadores na utilização de conteúdos digitais, na concepção e desenvolvimento de plataformas interoperáveis para a disseminação e agregação de acervos eletrônicos entre bibliotecas no Reino Unido e no exterior. Ocupou o posto de pesquisador em residência na Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e atualmente é diretor da empresa Calímaco. Acertei, Calímaco. Oferecendo consultoria em programas de curadoria digital para instituições culturais e centros de pesquisa. Nós tínhamos programado um terceiro palestrante, que era a Marcela, do Museu do Amanhã. A Marcela esteve aqui na segunda-feira, acompanhando esse trabalho que a gente teve aí com o pessoal aquela estação de realidade virtual, enfim, aqueles óculos, e ela teve um problema de saúde, quebrou o pé, né? Quebrou o pé, né? Ela tinha se colocado à disposição até para vir aqui de cadeira de rodas, enfim. Só que a gente achou que não valia muito a pena, e hoje ela agravou, parece que teve que voltar para o hospital, enfim, atirar o gesso, botar outro gesso. Então, assim, infelizmente, ela se colocou à disposição para mais à frente a gente ter uma oportunidade de conversa com ela, e isso aí faz parte até do último pedacinho que eu vou falar, da continuidade desse trabalho. Tá? Então, eu espero que ela tenha uma boa recuperação, mas, infelizmente, a gente não pôde ter a participação da Marcela aqui. Tá? Então, vamos começar com os nossos palestrantes. Eu convido o Dr. Wagner Diniz aí para começar a proferir a sua palestra de encerramento. Obrigado, Cláudio. Tinha um passador aqui de slide que ficava num pirezinho bonitinho até. Ele ficava dormindo assim, num pires. Deixa eu ver. E eu não sei para onde ele foi parar. Com a hora que eu testei, ele estava por aí. Vai aparecer ali. Obrigado, Wellington. Bom, boa tarde, quase noite. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Jair, pelo convite. Bom, primeiro que eu achei o título do congresso muito interessante, e pelo título eu aceitei o convite. Depois eu fui ver a programação, fiquei mais interessado ainda, e lamento não poder ter participado dos outros dias, mas eu acho que essa intersecção, ou essa colaboração, né, da área das ciências humanas e tecnologia é super importante. Agora, o fato concreto é que são 17 horas e 3 minutos, eu e o Aquiles, nós somos as únicas barreiras entre vocês e o happy hour de uma sexta-feira, né? O que faz a gente assim estar numa situação difícil, porque a gente precisa terminar esse evento, né? Aí eu lembrei de uma música muito interessante, não vou cantar, prometo, de um compositor paulista, Luiz Tati, que não sei se vocês conhecem, mas a música ela foi feita basicamente para ser cantada depois que você já faz o terceiro bis, né, e o artista não aguenta mais fazer bis, então ele acaba cantando essa música, mas eu acho que se aplica aqui para nós depois de 5 dias, né, vocês particularmente de 5 dias, né. Eu vou ler aqui para vocês, até para eu imbuir do espírito que eu tenho que andar rápido com a minha apresentação, né. Sempre foi difícil terminar, sempre é um suplício esse momento, mas temos que acabar, gente. Não adianta essa demora se tudo acaba um dia, porque não agora. Vamos entender esse momento, vamos acabar enquanto é tempo. Tocando e cantando, o tempo vai passando, é verdade, mas a gente entra numas assim, de repente, já é fim do ano.
Então, essa palestra, gente, é para acabar mesmo. Foi feito só para isso, é para lembrar vocês que existem outros compromissos. Não serve para ouvir e deixar você feliz, feliz da vida. Não serve para cantar, porque essa palestra é até meio comprida. Não serve para dançar, aí não serve para entreter. Aí você me pergunta, mas então serve para que essa palestra? Serve para acabar. Então, é para acabar com esse evento que eu vou fazer essa palestra, e eu espero que vocês, depois dela, vocês não venham me perguntar assim, mas o que você queria dizer com isso tudo? Eu não queria dizer nada, eu só queria acabar com o evento. Então, é esse o propósito. Para situar, tem um púlpito ali, mas eu não vou falar, o púlpito que está muito lá à direita, e sempre aprendi que, na dúvida, é melhor ir pela esquerda, né? Bom, e depois outra coisa, né? Como ele está muito à direita e a maior parte do público está à minha esquerda, né? À direita de vocês, né? Mas está à minha esquerda, então eu vou ficar aqui mesmo, acho que dá para a gente, né, levar essa apresentação tranquilo, e eu sentado aqui também, porque aí eu tenho que falar aqui no microfone. Me situando é o seguinte, eu coordeno o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, que é essa sigla, CEWEB. Acho que não preciso explicar muito, porque o próprio nome diz o que faz o centro, né? O Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, ele também abriga o escritório brasileiro do W3C, que é um consórcio internacional de produção de padrões tecnológicos para o desenvolvimento e a evolução da web, globalmente falando. Tanto o CEWEB como o W3C, eles funcionam, né, como um departamento de uma organização sem fins lucrativos, chamado NIC-BR. O NIC-BR é uma organização que tem, entre diversos departamentos, o CEWEB e o W3C. E a sua atividade principal é fazer o registro de nomes e domínios no Brasil. Por exemplo, toda vez que você tem que registrar um nome de domínio, por exemplo, fgv.br ou, né, qualquer coisa.com.br, você tem que fazer esse registro no NIC-BR. Né? Essa é a sua atividade principal, porém, há um conjunto de outros departamentos que desenvolvem outras atividades, entre elas o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web. O NIC-BR, por sua vez, está conectado como o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele é um comitê, óbvio, que funciona sob decreto presidencial para traçar as diretrizes da internet brasileira, para que a internet brasileira possa evoluir, possa se desenvolver dentro de um padrão de qualidade de alto nível e que, de tal maneira, também possa alcançar a todas as pessoas. Então, é nesse quadro que eu me situo, para vocês, né, saberem exatamente um pouco do viés profissional sobre o qual eu vou falar, né,
Quem quiser saber um pouco mais sobre a organização que eu trabalho, aí está uma página do meu departamento, ceweb.br, é fácil de localizar, vocês podem ver ali todos os projetos que nós desenvolvemos. Bem como w3c.br, também vocês vão poder identificar e conhecer todas as atividades que o Escritório Brasileiro do W3C realiza do ponto de vista da organização e disseminação dos padrões abertos. Entre eles, está aí um padrão que é um padrão internacional, um padrão global, que foi desenvolvido, foi liderado, na verdade, por brasileiros, que chama-se Publicação de Dados na Web, as Melhores Práticas. E aí tivemos a felicidade de liderar um grupo internacional para publicar esse padrão. Muito bem. Aqui está o resumo do que eu vou falar, e aí, se alguém está interessado somente em saber o conteúdo final do que eu vou falar, eu já vou dar o spoiler de uma vez, vocês já vão saber o que eu vou falar, e aí vocês podem fazer qualquer outra coisa, mexer no celular à vontade, porque aqui está o sentido que eu quero dar nessa minha apresentação. O resto é o que a gente vai fazer só mesmo para acabar. A ideia central é nos situarmos dentro daquilo que eu vejo como o maior embate que nós estamos vivendo quando nós olhamos para a questão tecnológica. Ou seja, estamos fazendo uma disputa entre aqueles que defendem o determinismo tecnológico, aqueles que acreditam que a tecnologia vai evoluir continuamente, como está, de fato, evoluindo, e que vai depender do seu uso, da forma como a qual nós utilizamos essa tecnologia, e que nós teremos a evolução do ser humano. Ou seja, a tecnologia por si ela é neutra, a forma como o ser humano faz uso dessa tecnologia é que vai determinar o quanto ela vai impactar, o quanto ela vai interferir nos nossos destinos e no futuro da humanidade. E temos uma outra visão, que eu considero uma outra visão que está em confrontação com essa visão, é que a tecnologia ela não é neutra, muito pelo contrário, a tecnologia ela também é parte de uma produção humana e ela interage com o ser humano, portanto, ela é uma construção cultural. No sentido de que a tecnologia ela influencia o ser humano e, por sua vez, o ser humano também influencia na tecnologia. É uma relação constante, contínua, de mútua alimentação, na qual esse processo dialético vai nos levando ao ponto que nós estamos hoje, e cabe a nós mesmos, atuarmos cada vez mais nesse processo para levarmos aonde nós queremos chegar. Do ponto de vista mais teórico, eu diria que tem aí uma disputa muito mais de uma concepção um pouco mais pós-positivista em relação à tecnologia, com uma outra concepção mais crítico-interpretativista. E eu gostaria de me colocar como uma lente teórica muito mais para essa última, aonde eu diria que eu acredito firmemente que a tecnologia não é neutra. O próprio Langdon, que está citado nesse slide,
slide, ele dá até um exemplo exagerado disso, né? Mas que eu acho que é um exemplo até que faz bem, né? Pode ser até um exemplo extremado da concepção que ele tem sobre a tecnologia não é neutra, né? Que é o exemplo da bomba atômica, né? Onde ele diz que assim, é impossível que quem criou a bomba atômica não tenha uma concepção, uma visão de mundo autoritária. Ou seja, a sua visão de mundo também ajuda a construir um determinado tipo de tecnologia. Essa é, em resumo, a visão que eu gostaria de passar para vocês. É esta reflexão que eu gostaria de deixar para vocês levarem para casa e pensar que, no momento que a gente está falando cada vez mais de algoritmos, né, funcionando na nossa web de cada dia, né, não dá para pensar que esses algoritmos eles estão funcionando simplesmente sozinhos. Os algoritmos vivem de aprendizagem. Mas eles aprendem com alguém que está ensinando, com alguém que está passando a informação, porque eles são códigos. Códigos são produzidos, são programados. E é nessa corrente de pensamento que eu me incluo, né? E eu acho que vale a pena nós pensarmos com muito mais força, quem é que está ensinando hoje a máquina a pensar. Cada vez mais olharmos para as aplicações com as quais nós nos deparamos no nosso dia a dia, não somente as redes sociais, mas todas elas, e nós nos perguntarmos quem é que programou isso, quem é que codificou, quem é que fez a inteligência artificial da nossa máquina, para a gente entender um pouco mais com quem a gente está lidando e como nós vamos lidar com ela. Isso encerra, no fundo, a minha apresentação, isso é a minha mensagem para vocês. Daqui para frente, eu só vou dar um exemplo de uma tecnologia que eu entendo que é o exemplo de uma tecnologia construída socialmente desde o seu princípio e que socialmente ela foi construída e que ela vai tomando rumos cada vez mais simultaneamente distintos em função dessa sua construção social, porque a tecnologia não é neutra. Eu vou falar da web, né? Agora, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vai ser, né, um pouquinho mais do que 15 minutos mais, se vocês me permitem. Está voltando. Ah, eu estou de ponta cabeça. Ok, vamos lá. Primeira coisa. Internet e web não são as mesmas coisas. Espero que sejam conceitos que vocês já saibam, que já dominam com facilidade. Muito embora a gente fale, vou entrar na internet, na verdade, a gente não está entrando na internet, nós estamos entrando na web. Né? Mas eu faço questão de esclarecer isso, por quê? Porque a internet, na verdade, ela conecta dispositivos, né? No seu início, ela conectava computadores, né? Diferentes computadores de várias partes do mundo. Isso foi uma maravilha. Isso foi uma maravilha porque você começou a poder trocar figurinhas, trocar informações entre diferentes computadores de diferentes universidades
né? Aliás, na verdade, começou isso entre os militares, mas, enfim. Isso foi a internet, né? O que aconteceu foi que, depois, um sujeito chamado Tim Berners-Lee, em 1989, ele estava um pouquinho ansioso, porque ele começou a perceber que diversos textos, muita da produção dos cientistas que passavam pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na Suíça, a produção deles estava se perdendo. E cada um tinha essa produção no seu computador, e isso era, né, acabava ninguém achando mais, enfim. E ele, então, pensou numa forma de buscar essas informações em diferentes computadores espalhados em diferentes lugares. E aí ele fez uma proposta chamada Information Management, a Proposal, e apresentou pelo seu chefe, né? Aí o seu chefe escreveu lá. Meio vago a sua proposta, mas, olha, até que é interessante, né? E a proposta dele era isso, que a gente conhece hoje como web, né? Que domina o mundo. Essa que era uma proposta bem vaga, mas acho que é um pouco interessante, virou isso que é chamado web, né? Tecnologias muito simples, né? Tecnologias, né, hoje super conhecidas, como o protocolo que faz as máquinas conversarem HTTP, uma linguagem que faz exibir na tela o conteúdo HTML, um identificador que faz você reconhecer os documentos aonde eles estiverem, em qualquer máquina que eles estiverem, que é o identificador universal, chamado URL ou URI, né? E o documento, que pode ser, inclusive, numa forma de hipertexto, porque você pode colocar ali dentro qualquer o endereço que você vai buscar informações no documento, né? Isso, né, não foi o grande barato do Tim Berners-Lee. Claro, as tecnologias simples foram essenciais para poder isso espalhar. O mais interessante do Tim Berners-Lee foi que, desde o princípio, ele entendeu que tecnologia era uma construção social, e aquilo que ele acabou de criar e inventar só teria sentido se os usuários pudessem participar da sua própria construção e fazer aquilo evoluir. Tanto que, alguns anos depois, 5 anos depois, em 1994, ele criou o W3C, que é o consórcio, né, que passou, então, a cuidar de de articular todas as pessoas interessadas e organizações interessadas para colaborar de tal forma que essa colaboração pudesse trazer as percepções não só da indústria interessada no assunto, mas também as percepções da academia, dos usuários, dos governos, e, dessa forma, você construir um espaço digital onde todos pudessem participar. Desde então que o W3C já foram criados mais de 110 padrões que tenta dar uma forma equilibrada e padronizada para que a web funcione. E como é que isso evoluiu? Essa construção colaborativa, essa construção social da web, ela evoluiu de uma web de documentos, passando para uma web de dados, até chegar na web das coisas, que ainda não está consolidada hoje, e já estamos pensando num outro tipo de web que eu vou falar no final, né? E isso só foi possível, ou essa evolução só foi possível, porque os padrões e o processo de construção dessa web é totalmente aberto. Todas as pessoas que querem participar disso podem participar. Todas as pessoas podem se filiar ao W3C se quiserem ter uma participação intensiva. Mas, se também não quiserem filiar ao W3C, pode ter uma participação mais à distância e se manifestar na criação
desses padrões que se tornam padrões universais. Mais do que isso também, os padrões do W3C não significam uma homogeneização da web. Significa muito mais do que isso, significa que coisas diferentes na web podem ser interoperáveis. Eu posso ter diferentes dispositivos na web, de tal forma que esses diferentes dispositivos eles podem se conectar e se conversarem. Padronização na web não significa homogeneização. Ou seja, quando eu tenho, de fato, um padrão aberto, não significa que eu sou dependente de uma marca de fornecedor. A web de documentos, que foi a web original e que hoje ainda ela tem um enorme valor, é aquela que você acha um documento na web. No fundo, hoje já virou uma outra expressão. Você acha um objeto digital, né? É aquela que você coloca o endereço, né? Você está num texto, aquele texto tem lá um endereço que você clica naquele endereço e você abre. Pode ser um outro texto, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser qualquer objeto digital que, por meio de um clique, porque tem um endereço, você abre. Essa foi a web original, em que encantou todo mundo, porque você passou a ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, sem você saber aonde aquele conteúdo estava hospedado ou está hospedado. Para você, o usuário, não tem a mínima importância aonde o conteúdo está localizado. Se está na Austrália, Singapura, Vietnã, Estados Unidos, ou aqui mesmo no Brasil, ao seu lado. Importa que você tenha acesso ao conteúdo. Essa universalização do acesso ao conteúdo é que encantou todo mundo quando nós tivemos a web de documentos. Isso foi possível porque nós tivemos uma compatibilidade sendo garantida, aonde todos os navegadores passaram a poder ter acesso a diferentes tipos de documentos e responderem da mesma forma. Quem é do início da web sabe muito bem as dificuldades que foram no início, porque tinha uma briga entre o Internet Explorer e o Netscape, né? Porque quem tinha Netscape não conseguiam fazer a mesma coisa que quem tinha o Internet Explorer e vice-versa. Desde quando os padrões do W3C começaram a se consolidar, agora todos os browsers, não importa qual navegador que você tem, eles respondem praticamente da mesma maneira. Quem não passou por isso também, quem é do tempo antigo da internet, olha, esse seu site só abre no Internet Explorer versão 4. alguma coisa. Isso era de dar raiva, né? Foi só com a padronização que nós podemos superar isso. Hoje, todo e qualquer navegador também consegue abrir. Isso é a grande virtude da padronização, porque nós temos hoje a compatibilidade e nós não dependemos também de ter que baixar qualquer outro recurso externo além do próprio navegador. Vocês devem lembrar desse tempo também, né, quando você tinha que baixar o Flash, né? Olha, para você rodar esse vídeo, você tem que baixar o Flash. Sem o Flash, você não vai funcionar, né? E você não conseguia ver vídeo, você não conseguia ver isso, ver aquilo, porque você não tinha o Flash, o seu Flash está, ou a versão do seu Flash estava desatualizado, né? Graças à evolução e à padronização, é que hoje você não precisa mais desse bendito Flash. E nem você recebe também esse tipo de mensagem, esse dadinho circulando na sua tela, né? A Apple foi um dos primeiros a decretar a morte, né? O Steve Jobs era vivo ainda, e ele decretou a morte do Flash em todos os produtos da Apple, porque sabia que o Flash era algo mortal também para os seus usuários, né? Uma outra vantagem que apareceu na web de documentos é que também a padronização tornou a web acessível para as pessoas com deficiência. Isso é de uma importância gigantesca, né?
a tecnologia ela não pode ser utilizada para você aumentar o fosso social que existe na humanidade. Particularmente no Brasil, onde a desigualdade é gigantesca, a tecnologia ela não pode aumentar esse fosso, não é? E, na medida em que você usa cada vez mais tecnologias para a sua experiência pessoal, seja na prestação de serviços, seja no lazer e entretenimento, né, você não pode excluir as pessoas com algum tipo de limitação, seja limitação severa ou limitação leve, seja uma pessoa que é cega ou seja uma pessoa que seja simplesmente daltônica, seja uma pessoa surda ou seja uma pessoa que tem uma dificuldade motora temporária. A grande vantagem da web, né, que nós estamos falando do ponto de vista do W3C, é que ela é acessível. Esse é um exemplo muito interessante, real, com o qual nós convivemos lá em São Paulo. De um lado nós temos o Leonardo, e do outro lado nós temos a Beatriz. O Leonardo é a pessoa cega do Instituto Laramara, e ele é analista de sistemas. E a Beatriz, ela também é da área de análise de sistemas e ela trabalha no Valor Econômico, no jornal Valor Econômico. A Beatriz é surda, porém ela é oralizada, ela sabe ler e escrever muito bem, o que não é comum em todas as pessoas surdas. Eles dois se encontraram pela primeira vez no workshop que o W3C fez sobre acessibilidade na web, né? E o mais interessante foi ficar observando os dois, porque os dois, um cego, outro surdo, começaram a se interagir com intensidade. E como é que eles fizeram isso, né? O Leonardo, obviamente, ele falava, né? Mas a Beatriz, ela se comunicava com ele digitando o texto que ele queria falar, né? E, ao digitar o texto que ela queria falar com ele, o Leonardo tinha um leitor de tela no celular dele. Portanto, o leitor de tela lia para o Leonardo aquele texto que a Beatriz tinha digitado para ele, né? E ele, então, respondia para ela, ou digitando ou falando, mas também o próprio aplicativo do Leonardo, se fosse o caso, se fosse necessário, podia também traduzir em linguagem de sinais para a Beatriz, porque a Beatriz também entende de linguagem de sinais. E tudo isso é possível só porque você segue regras de padrões de acessibilidade quando você faz uma programação de aplicativo para a web. Nada que seja complicado. É a mesma coisa quando você constrói uma casa e você faz a casa acessível by design. Isso quer dizer o seguinte: quando você projeta a casa, você já faz as portas acessíveis. Você não espera você quebrar duas pernas, ter que andar de cadeira de rodas, e aí você vai lembrar, agora a cadeira de rodas não passa nessas portas, vou ter que quebrar as portas. Você faz by design. Quando você constrói um site, você tem que fazer o site acessível by design. E é possível você fazer porque tem padrões já desenhados para isso. A web de dados, ela é também a próxima etapa para onde a web evoluiu. A web, a gente conhece que os documentos podem se relacionar uns com os outros, mas o grande avanço que nós tivemos com a web de dados foi com a web semântica, em que não só os documentos eles se relacionam uns com os outros, mas os dados que estão com os documentos, eles passam também a se relacionar uns com os outros. E, a partir daí, nós passamos a ter mais significados e a possibilidade de interagir diferentes dispositivos e diferentes bancos de dados que estão em diferentes lugares, né? Isso é um exemplo que hoje nós já podemos conviver com isso. Quando você recebe um e-mail de uma reserva de uma passagem aérea, você já
ao mesmo tempo você já tem o seu, a sua informação na forma de um e-ticket no seu celular, e também você atualiza a sua agenda. São aplicações completamente diferentes, mas como você tem dados que são compartilhados, isso já é possível acontecer, porque nós estamos falando de dados que são conectados por conta da sua marcação semântica. Só acontece se eu tiver bases de dados que sejam abertas, de tal forma que esses dados sejam dados marcados semanticamente, que estejam prontos para serem compartilhados e conectados com outras bases de dados também marcadas semanticamente. Só vai fazer isso quem tem uma visão de mundo que informação precisa ser compartilhada, deve ser acessível para todas as pessoas. Uma tecnologia de semântica e de compartilhamento de recursos, ela só existe quem compreende a ideia de compartilhamento de informação. Esse exemplo muito comum na nossa busca do Google é muito claro o uso de web semântica. Todas essas informações, quando você busca, por exemplo, por um nome de uma série, como Designated Survivor, essas informações que aparecem tanto na parte superior quanto na parte lateral direita, não são informações que o Google armazena. São informações que o Google coleta em diferentes bancos de dados por conta da marcação semântica pela palavra Designated Survivor. Ele reconhece que você está buscando por uma série, ele traz todas as informações de atores, todas as informações daquela série em diferentes bancos de dados, ele junta para você isso e organiza para você numa página. Isso se chama compartilhamento de recursos, acesso à informação compartilhada livremente. Terceira e última parte, mais 5 minutinhos e eu acabo. Última parte da evolução da web das coisas. Todo mundo já ouviu falar da internet das coisas, obviamente, Isso tem causado um alvoroço ultimamente, porque nós estamos falando assim, olha, tudo pode ser conectado em última instância, Assim como o meu celular é conectado, o meu carro hoje já pode ser conectado, o relógio, pode ser conectado, tem aquela pulseirinha para poder que é conectada, porque eu posso marcar o meu batimento cardíaco quando eu faço exercício físico, marca-passo também já vai poder ser conectado, e aí vai, e começa a não ter limites às possibilidades daquilo que poderá ser conectado. E é verdade. Acho que a imaginação humana e as pesquisas estão avançadas a tal ponto que, realmente, coisas inimagináveis serão conectadas. O grande segredo, eu acho que vai ser, é quando o ser humano puder entrar nessa jogada. Porque nós estamos falando aqui nesse desenhozinho de dispositivos conectados. Dispositivos eletrônicos conectados. Alguns com alta tecnologia, outros com tecnologias muito baixas. Por exemplo, uma câmara de vigilância. Uma tecnologia muito baixa. Uma engenharia muito baixa. Cabe pouca coisa ali dentro. Agora, nesse desenhozinho, por exemplo, não está colocado o ser humano. Até agora, o grande barato da web foi que ela entrou para conectar o ser humano na internet. Ela fez o grande diferencial quando o ser humano entrou na internet. E aí a internet se transformou em algo inimaginável.
A internet das coisas também pode se tornar algo inimaginável quando o ser humano puder entrar nela. Esse é um desenhozinho de um projeto que nós estamos fazendo um experimento com a Prefeitura de São Paulo sobre alerta de enchentes usando sensores, celulares, pessoas e máquinas para trabalhar com as questões das chuvas, que é grave em São Paulo, em certas regiões, e as possibilidades de você usar sensores e celulares e colocar o ser humano também na parada para que você possa lidar, né, com essa experiência de colocar a web como uma interface para o ser humano no meio da internet das coisas, né? Bom, o futuro da web, ainda que a web das coisas ou a internet das coisas não esteja consolidada, a gente imagina, é o que nós temos visto no W3C, é a web que transcende, é a web que vai sair dos limites desse visor, ou dos limites da tela do computador, né, e vai nos proporcionar uma web imersiva, cada vez mais, né? A web vai ser o ponto convergente para diversos setores onde a tecnologia está avançando. Jogos, livros ou publicação, os serviços móveis, o entretenimento, enfim, saúde, educação, transporte, tudo aquilo em que a inteligência artificial e aquilo que nós estamos vindo de realidade virtual, né, convergindo para a web, é o que nós estamos pressupondo que nós veremos em breve. Esse óculos, por exemplo, é um óculos onde a web funciona, né, direto, né? Cada uma dessas coisas que, né, a gente está percebendo que já está chegando e que está sendo ainda em plano experimental, né, e que a gente não tem absoluta certeza de como é que isso vai evoluir e como isso vai impactar, né? Uma coisa a gente tem certeza, né? Novas questões estão surgindo. E essas novas questões estão surgindo e estão incomodando muito todos nós, inclusive o próprio inventor da web, que ganhou o prêmio Turing, que é considerado na área de tecnologia o prêmio Nobel, né? Primeira coisa que incomoda o Tim Berners-Lee hoje é que ele acha assim: a web foi criada para ser descentralizada. E o que as redes sociais hoje vêm fazendo é um processo de hierarquização tremenda, aonde cada pessoa vai ficando preso num jardim murado de uma rede social, submetido a um grande servidor, que é o servidor daquela rede social, que é ele que diz o que você vai ver, o que você vai ouvir. Ou seja, aquilo que ele criou para ser totalmente descentralizado, quando você olha para as redes sociais, você vê que as redes sociais estão hierarquizando a web. A outra coisa que Tim Berners-Lee também diz, para concluir, é que a web ela vem sendo ameaçada.
ela vem sendo ameaçada tremendamente porque ela vem sendo utilizada como uma arma para destruir outras pessoas, outros grupos, na medida em que você vai criando nichos, você vai criando bolhas que vão enfrentando outras bolhas. Ou seja, a web que foi criada também para ser um espaço não só descentralizado, mas um espaço de compartilhamento de informações e oportunidades de acesso e colaboração, cada vez mais venha sendo ameaçados, né, fundamentalmente por esses algoritmos que se tornam uma arma. E aí eu volto à minha fala inicial. Algoritmos não são neutros. Algoritmos traduzem a visão de mundo de alguém ou de pessoas que construíram esses algoritmos. E cabe também a nós termos uma ação que seja de atuação transformadora, uma atuação de participante, no sentido de estar dentro do fenômeno, participar desse fenômeno para transformar esse fenômeno, para que a gente não seja dominado por aqueles algoritmos que a gente não deseja, não quer e não aceita. Muito obrigado. Na minha apresentação, que eu acho que depois fica disponível para vocês, no slide final eu deixei algumas referências de textos, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nisso tudo que eu falei. Obrigado. Obrigado, Wagner, pelos seus esclarecimentos em relação a a questão da atuação do W3C. É importante a gente ter esse aspecto dentro das humanidades digitais, todo esse suporte que o W3C nos traz, no sentido de convergência, de busca de homogeneização, de plataformas, enfim, isso aí é muito importante para que a gente possa ter uma visão mais clara disso que pode pavimentar o futuro das humanidades digitais.